Queridos irmãos e irmãs em Cristo, graças damos por estarmos mais uma vez reunidos aqui no Templo Santo André, município de Portão. Graças pelos irmãos que estão presentes, pelos irmãos que também vão nos assistir, já estão nos assistindo ou vão assistir depois pelo canal da Obediência. Graças a Deus pela vida de cada um desses irmãos que estão acompanhando a reunião. Então peço que os irmãos se ponham de pé para nós darmos início à nossa reunião de hoje. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Pela vontade de Deus, iniciaremos cantando o hino da obediência a Deus. Podemos sentar pela vontade de Deus. O hino da obediência a Deus é sempre tão gostoso da gente ouvir, tão maravilhoso a gente cantar, interpretá-lo. E
ele pode ser acompanhado por diversos instrumentos musicais. Primeiramente, ele pode ser cantado só de voz, né? A capela. E eu me lembro que lá em Palmitinho, como em outras comunidades também, mas posso falar por Palmitinho, teve vários irmãos que regeram o coral por um bom tempo, né? Acho que um dos primeiros que regeu o coral, acho que foi o irmão Aloísio, que era casado com a tia Ana, né? Que regeu o coral lá atrás. Depois outros irmãos também regeram o coral. E os irmãos se reuniam na frente, do lado inverso do púlpito, para poder, no início da reunião, aqueles que cantavam no coral, que estavam em dia com seu ensaio, vinham até a frente e soltavam a voz, soltavam o peito, né, para poder fazer o acompanhamento do hino da obediência a Deus. Era sempre muito lindo. E evidentemente que a comunidade também cantava, né? Era bacana. Eu acho que a gente também tem que ir trabalhando para, quem sabe, poder trazer de volta na prática, isso que se fazia lá atrás no passado. Mas o hino da obediência a Deus também pode ser acompanhado por vários instrumentos. Teve uma época lá em Palmitinho que ele era acompanhado por um violino, e tá tudo certo. Outras épocas por violão, outras épocas só a capela. Aqui hoje, em Portão, nós fizemos a interpretação dele com apoio de um acordeon, uma acordeona, que também está certo. Então todos os instrumentos musicais são bacanas para esse acompanhamento. Afinal, é o Salmo 150, né, que diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, cante ao Senhor. Então está tudo certo. E a gente, com muita alegria, a partir do hino da obediência a Deus, a gente já vai levantando o pensamento numa mesma sintonia, levantando o pensamento nessa corrente maravilhosa da doutrina da obediência a Deus. Como aqui em Portão, já antes do início da reunião, a gente já vinha com alguns cânticos, já cantamos alguns cânticos antes também, já vínhamos nessa frequência maravilhosa, nessa vibração maravilhosa, preparando a reunião de culto que, pela vontade de Deus, será entregue hoje. E para a embocadura dessa reunião de hoje, para o início dessa reunião de hoje, um pedacinho que está aqui nos Provérbios. Nós teremos agora, semana que vem, o Dia das Mães, né? E aqui em Portão nós vamos voltar a ter reunião na outra semana após o Dia das Mães. E a gente sabe que o Dia das Mães é uma data especial. Muitos de nós talvez já não tenhamos mais a mãe fisicamente aqui conosco, outros ainda têm. Aqueles que ainda têm, aproveitem para ficar com a mãe, para estar junto à mãe a maior parte do tempo que seja possível, né? E ao mesmo tempo que nós possamos, a partir dessa vivência material, dessa experiência material, possamos compreender que espiritualmente a igreja é a nossa mãe também. Simbolicamente a igreja é a nossa mãe, é a cobertura, assim como Deus é o nosso Pai. A reunião da igreja, selada por esse Espírito Santo, nós estamos cobertos pela proteção dessa mãe misericordiosa que é a igreja também. E aqui no Provérbios, capítulo 23, no versículo 22 ao 26, diz o seguinte: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando ela vier a envelhecer. É claro, né? A lei natural da vida, a mãe e o pai da gente vão envelhecer antes da gente. E a lei natural da vida é que um dia pai e mãe sejam recolhidos e os mais novos fiquem. Mas olha, ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vierem a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Aqui é uma forma metafórica de dizer que quando a gente quer muito alguma coisa, a gente compra para ter aquilo com a gente quer aquilo. Então, a gente deve comprar, metaforicamente, a verdade, a sabedoria, a disciplina e a prudência para que esses valores estejam habitando conosco. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai, alegrem-se tua mãe, e regozije-se a quem te gerou. Trate com alegria a quem te gerou. Tem os dois ainda vivos, graças a Deus por isso, aproveita. Às vezes, por circunstâncias da vida, às vezes casais separados, um mora aqui, outro mora lá, mas faz o possível para, quando surgir a oportunidade, para estar com um, para estar com o outro. E muitas das vezes, como nós somos filhos de uma outra geração, com a diferença às vezes de 20, 30, 40 anos dos pais mais velhos, as gerações não pensam iguais, o mundo traz conflitos diferentes, e mesmo que o pai e a mãe às vezes pensem diferente em determinadas coisas, não deixa de honrar o teu pai e tua mãe.
Faça isso enquanto eles estão aqui conosco. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Que a gente possa observar os mandamentos do Senhor, que a gente possa observar os estatutos, daquelas melhores orientações da palavra de Deus, praticando esta obediência a Deus que desde o princípio fomos ensinados, porque afinal de contas, nós estamos numa caminhada física, numa jornada física, mas física é o que nós enxergamos, como Paulo dizia, que a gente vê as coisas como se visse num espelho, como se fosse só um reflexo de uma outra maior e mais poderosa vida, que é aquela a qual nós chegaremos algum dia. A gente possa estar sempre pronto para essa jornada, porque afinal de contas, agora há poucos dias, nós tivemos com muita alegria em Cristo, nós tivemos a missão de ir fazer a última oração de despedida do irmão Rodrigo Vieira. E aí a gente vê uma pessoa jovem que a gente olha assim, aparentemente não estava doente, não tinha nem problema de saúde, estava trabalhando, se deslocando de um posto de trabalho para o outro, no meio do caminho dá um acidente, e a morte sempre, a desencarnação sempre tem, parece aparentemente uma desculpa, uma motivação, e de repente ele saiu para trabalhar aquela noite e ele volta dentro de um paletó de madeira no final da tarde do dia seguinte. Então, tivemos, quando eu digo a alegria como comunidade de poder servir a comunidade. A alegria em Cristo de poder, é um momento tenso, é um momento evidentemente que exige da gente uma certa preparação que o próprio Cristo nos dá, mas tivemos a oportunidade e a tranquilidade dada por Deus de poder estar lá e dizer umas palavras para que a família pudesse estar confortada naquele momento e para que aquele espírito pudesse encontrar o caminho rumo à sua devida morada celestial. Então, graças a Deus como igreja por a gente poder estar colocado hoje para poder servir a comunidade. Então, poder servir, poder ser servo é o que nos motiva a continuar fazendo esse trabalho. Eu digo sempre, né? Claro que a gente pede a Deus sempre por todos os pedidos de oração que chegam dos irmãos, para que a gente tenha saúde, para que a gente vá bem no trabalho, para que a gente vá bem nos nossos relacionamentos, para que a gente tenha um mínimo de conforto, um mínimo de coisas necessárias para a nossa vida, mas não podemos esquecer de orar e pedir a Deus o caminho da nossa prática da obediência a Deus para um dia podermos retornar à casa paterna. Porque, e se for a nossa vez amanhã? E se for o nosso dia amanhã? Estamos preparados? Que a gente possa fazer essa reflexão muito séria. Deus é que sabe o tempo e as estações. Ele sabe até o número de cabelos que há na nossa cabeça. Uns têm mais, outros têm menos, como eu brinco, mas Ele sabe todas as coisas. E o tempo dele compete a Ele saber. Mas nós temos que estar sempre preparados, fazendo a nossa parte possível, praticando essa obediência a Deus, em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos, desde de manhã quando levantamos. Levantemos pela vontade de Deus, façamos a nossa oração pela vontade de Deus, levantemos o pensamento fazendo as práticas pela vontade de Deus, e durante o dia, toda vez que a gente estiver fazendo alguma atividade que nos vier à memória dada por Deus, de entregar a Ele o que estamos fazendo, a gente pode, num simples ato de pensamento, mentalizar em pensamento e pensar: Senhor Deus, pela vontade de Deus agora eu vou fazer isso. Pela vontade de Deus eu vou almoçar, vou fazer um almoço, eu vou lavar a louça, vou trabalhar, vou fazer isso no meu serviço, vou caminhar, vou andar de bicicleta, vou jogar bola, está tudo certo, mas façamos todas as coisas pela vontade de Deus, que é para essa sintonia que nós estamos encarnados nesse plano físico, para aprendermos muito, para evoluirmos muito, para um dia podermos regressar rumo à casa paterna. Hoje, pela vontade de Deus, fará uso da palavra primeiramente o irmão Marcelo Riet, depois o irmão Jorge Santos, da comunidade do Templo São Marcos, de São Leopoldo, retornando depois a palavra a mim para o encerramento. Tem a palavra, pela vontade de Deus, o irmão Marcelo. Deus conosco, irmãos em Cristo. Dando seguimento até que o irmão Gervásio está falando, eu tive a honra de acompanhar o Gervásio, né, na oração das últimas palavras lá do irmão Rodrigo. E dessa passagem dele, hoje me inspirei a passar essa palavra para vocês. Pela vontade de Deus, nosso Pai, compartilho hoje o que o Espírito Santo de Deus tem colocado em meu coração. Nessas últimas semanas, 2 últimas semanas, o Senhor nos chamou para refletir sobre a nossa caminhada como peregrinos neste mundo.
Na semana passada, o nosso irmão Rodrigo Vieira nos deixou. E nessa semana, um amigo próximo também partiu. Ambas partidas foram inesperadas para nós, e o peso da despedida é real. Contudo, nós que permanecemos firmes na sã doutrina, não encaramos a morte com desespero. Nossa consolação está nas palavras do nosso Senhor Jesus em Cristo, quando diz no Evangelho do João, capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra no juízo, mas já passou da morte para a vida. Amados irmãos e irmãs em Cristo, quando o mundo olha para a brevidade da vida, geralmente se desespera, porque vê o sepulcro em um abismo. Mas nós, da Igreja Cristã primitiva, vemos o sepulcro como se fosse um jardim, onde a semente é plantada para florescer da eternidade. Não estamos aqui para acumular tesouros que as traças e a ferrugem tudo consomem. Estamos aqui para dar testemunho de que Jesus, o Cristo, venceu a morte. A desencarnação do Rodrigo e do meu amigo Sidney Roberto não são acidentes fora do controle de Deus. Para o ímpio, a morte é um ladrão. Para o santo, praticante da doutrina da obediência a Deus, é o caminho que leva a uma das muitas moradas celestiais. É o caminho que leva a Deus. O apóstolo Paulo recomendou a Filipenses: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas e nós? Olhemos para dentro de nós mesmos e nos perguntamos com sinceridade: estamos vivendo de tal forma que o nosso morrer seria de fato um lucro para o reino? O lucro para Deus? Irmãos e irmãs em Cristo, somos apenas visitantes aqui na face da terra. Nossa verdadeira cidadania está nos céus. Devemos viver do modo digno a vocação para o qual fomos chamados, sendo verdadeiros embaixadores de Cristo enquanto aguardamos a sua vinda, a sua manifestação. O apóstolo Paulo ensina também a primeira epístola enviada ao Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus o Cristo morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Vejam, também o que a palavra diz: Deus os tornará a trazer juntamente com ele. E isso é magnífico. A nossa esperança não pode crer numa alma vagando e sem rumo, mas a transformação e na ressurreição do corpo. Assim como Cristo ressurgiu com um corpo glorificado, nossos irmãos que dormem também ressurgirão. Se em determinados momentos somos provados pela desencarnação de alguém próximo, tudo serve para a nossa maturidade e nossa evolução espiritual. É para que nosso coração, nossos pensamentos e nosso espírito se desprendam das coisas passageiras, das coisas materiais, que são como sombras do mundo espiritual. Se o Senhor nos deu este presente da vida terrena, de vivermos essa experiência material, não foi para o nosso próprio deleite, mas para que fôssemos testemunhas vivas. Cada dia que acordamos é uma oportunidade de anunciar que a morte foi tragada pela vitória em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muitos pensam que ter fé é não ter sentimentos, é ser insensível. Mas olhem para o nosso Mestre. No túmulo de Lázaro, Jesus o Cristo não apenas chorou, ele se comoveu no espírito. Ele sentiu o peso do pecado que trouxe a morte ao mundo. Assim sendo, irmãos e irmãs em Cristo, em momentos de despedidas de um ente querido, não devemos reprimir as lágrimas.
O choro sincero é o transbordamento do amor que Deus colocou em todos nós. A diferença é como choramos. O mundo chora com rebeldia, com revolta, com raiva, sem a compreensão do mundo espiritual como ele realmente é. Nós, cristãos primitivos, ao contrário, quando choramos, choramos com saudade da despedida, mas com os olhos fixos na promessa. A igreja nos primeiros séculos enfrentava o martírio e as perdas cantando salmos e hinos. Eles sabiam que a separação era temporária. Como alguém se despede no porto sabendo que se encontraria no destino final? O Espírito Santo é chamado de Consolador justamente porque ele habita em nossos corações, no momento de luto, lembrando-nos que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Tem uma passagem de um texto que eu trouxe outro dia, escrito por William Shakespeare, que dizia: com o passar dos anos, você descobre que as pessoas que você mais ama nessa vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Como já foi dito aqui várias vezes nesse púlpito, não deixe para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Pela vontade de Deus, faça hoje. Age. Fale o que tem que ser dito hoje mesmo, porque o que temos é o presente. Amanhã pode ser tarde, pode não dar tempo. Não devemos alimentar dentro de nós as amarguras, o rancor, o ódio, o famigerado ego. Tudo isso são coisas que não nos fazem bem ao nosso coração e ao nosso espírito. Enquanto estiver em nós, temos o dever em viver em paz com a gente e com os nossos irmãos em Cristo. Pois, como está escrito na Epístola dos Romanos, capítulo 14, versículo 8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs em Cristo, nessas semanas de despedidas, ainda que elas produzam um sentimento misto de tristeza e saudade, que o Espírito Santo de Deus possa produzir um santo temor a uma renovada compreensão de que se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Isso significa que nosso trabalho, nossa família e nossa dor devem se glorificar a Ele. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Praticamos a obediência a Deus, e deste modo estaremos sempre seguros nas mãos de Deus, seja deste lado do véu ou do outro. Não saímos dessa reunião entristecidos com essas palavras, mas celebrando a garantia da vida eterna que recebemos pela graça divina. Vivamos como aqueles que não pertencem a esse ciclo. Sejamos santos, sejamos irrepreensíveis e consolemo-nos uns aos outros com essas palavras. A morte perdeu seu aguilhão, o corpo material volta ao pó, que é sua origem, mas em sentido espiritual o túmulo está vazio. Deus Pai onipotente, onipresente e onisciente é soberano e vai sustentar a família do nosso irmão Rodrigo e do nosso amigo Sidney, e a todos aqueles que têm um coração sincero sentem o vazio do luto. Que a paz de Deus, que exerce todo o entendimento, guarde nos nossos corações em Jesus, o Cristo, e que possamos seguir na nossa caminhada dia a dia, passo a passo, praticando com fé santa esta obediência que Ele mesmo nos ensinou. Eu agradeço imensamente ao Senhor Deus pela oportunidade que Ele nos dá de ouvir esta exortação, que por sua inspiração foi entregue à igreja hoje. Que a esperança da glória brilhe em nossos corações. Que sejamos sempre em paz, agora e sempre. Amém. Pela vontade de Deus, então agora eu passo a palavra ao irmão Jorge.
Irmãos em Cristo, que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramada pelo seu Espírito Santo, para que cada dia mais nós possamos, não só nos dias, mas em minutos, em horas, lembrar-nos de em tudo fazer a vontade de Deus nosso Pai. Sabendo nós que esta obediência, ela nunca foi nossa. Que esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo chegou até nós, não foi porque nós queremos ou porque nós buscamos, porque Deus se achegou até nós. Portanto, Ele nos ensinou que devemos nós obedecer a Deus nosso Pai, mas também negarmos a vontade humana, essa vontade que desde o nascimento habita no homem. Essa vontade que deve ser anulada quando nós lentamente vamos praticando a doutrina que Ele nos ensinou. Irmãos, sei que depois de um certo tempo que eu estive afastado dos templos devido a problemas de saúde, Deus sabe por quê, mas internamente a gente vai aprendendo, a gente vai buscando compreender. Porque esses ensinamentos que nós vimos falando de Cristo, ele sempre será eterno em nós. Sempre devemos saber que é Deus que sabe o melhor para cada um de nós. E é Ele, como já vimos falando anteriormente, a negação da vontade humana, que vai buscando em nós, através do seu Cristo, completar a sua obra. Sabemos que já não somos mais nós mesmos, e que o conhecimento hoje é a fonte, é o alimento que nos leva a saber. Para isso temos que experimentar, que provar, porque nós vamos aprendendo que o amor e a dor, eles sempre andarão juntos enquanto estivermos aqui nesse plano. Jesus, conforme conta a Escritura, tanto sofreu que a obediência aprendeu. Mas hoje, irmãos, por graça, estamos nós no mesmo caminho. Obedecer a Deus deve ser, hoje, o nosso lema. Nem que tenhamos que sofrer por essa obediência, porque a gente sabe que o caminho aqui nesse mundo, ele é muito momentâneo, ele é muito curto. Mas com esse lema da obediência, podemos nós levantar então o estandarte da verdade e conhecer o nosso Deus, o Deus que faz tudo em nós, esse Deus que move dos céus à terra, que nos faz nascer em obediência e renascer também na proporção exata da perfeição da sua vontade. Como vimos falando, não podemos nós, hoje, que já estamos em pleno caminho, desanimar. Porque, como já dizíamos, aquele que desanima em meio caminho, ele vai perder-se. Buscamos, irmãos, sempre firme no conhecimento
de Deus e do seu Cristo, que é o que nos fortalecerá na confiança. O mundo pode até nos querer sacar o conhecimento do Cristo que hoje está em nós, mas se esse Cristo estiver forte em nós, é como se debater sobre rocha. Lembrava ainda eu de uma passagem que o apóstolo Paulo escreveu sobre o espinho na carne, que ele pedira a Deus para que se retirasse dele esse espinho, essa dor, e Deus lhe respondeu: pois minha graça te basta. Lembrando-nos que esse espinho na carne não era nada mais por causa da perseguição que ele fizera quando era servo dos fariseus, onde sempre, onde ele ia, havia um mensageiro de Satanás para o esbofetear, para jogar na cara dele que ele era um perseguidor. Irmãos, tudo que Deus traz até nós é porque Ele sabe até onde podemos suportar. Olhamos nós e vejamos o que éramos antes de conhecer essa graça de Deus. Apesar que nós sabemos que não devemos ficar olhando para trás, a não ser para remover alguma coisa do passado para termos um aprendizado, porque temos que olhar somente para o presente e para o futuro. Isso sim irá mover o céu e a terra, e nada mesmo, com essa obediência, obedecendo a Deus em nós, através do seu Cristo, nada poderá nos abater. E um tema que ainda hoje está valendo, que já não é muito desconhecimento dos irmãos, que nos fala como devemos nós viver essa verdade em nós, refletir esses conhecimentos doutrinários. Nos diz assim o seguinte: que nós sabemos que a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, ela nunca foi uma crença ou uma religião, mas sim uma ciência de Deus. E como nós sabemos, toda a ciência, desde a ciência humana oficial, ela sempre tem que ser comprovada e, além de comprovada, ainda demonstrada. Assim é essa ciência divina, que hoje chegou até nós para que nós a provássemos e a demonstrássemos internamente em nós no campo experimental. E fazer a vontade de Deus, como nós sabemos, é obedecer a Deus dentro dos seus mandamentos e dos seus estatutos. Fomos ensinados, depois que orarmos o Pai Nosso, devemos ter sempre em mente esta primeira prática que nos foi ensinada. Prática essa que, como nos diz o professor Ugarte, ela foi perdida através dos tempos, mas como renovador dessa doutrina, que não é a primeira vez que ela vem à Terra, foi restaurada novamente e trazida até nós para que nós, tendo ela em pensamento, nos harmonizamos, como dizíamos anteriormente, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, nos harmonizarmos com a vontade de Deus. Eu te obedeço, Pai meu, diz a primeira prática,
Logo, irmãos, se estamos cientes de que estamos obedecendo a Deus, estamos também fazendo a sua vontade e teremos também em mente a segunda prática. Deus meu, eu faço a tua vontade. Nós devemos ter sempre, em primeiro lugar em nossas mentes, que não sou eu, a pessoa, o homem, que faz a vontade de Deus, porque há um só que é e que faz essa vontade de Deus no homem, que é o Cristo, o único que tem o poder de transformar e de transcender o espírito humano em um espírito universal. E lá no íntimo, no fórum íntimo, da nossa mente e do nosso coração, para que nós venhamos a viver o eu sou a vontade de Deus. Se eu sou a vontade de Deus, diz o Cristo em nós, nós temos então essa mente de Cristo. Ela que diz em si mesmo, eu sou a minha vontade. E se Deus e Cristo é por nós, então quem poderá ser contra nós, se esse Deus e Cristo é tudo em nós? Diz assim o Senhor ainda: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu. E fazer, como vimos falando anteriormente, é praticar, é viver o conhecimento da vontade de Deus, é compreender de mente e coração o que o Senhor quer de cada um de nós. Porém, minhas leis no seu entendimento, diz o Senhor, e em seus corações as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheces o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Essa passagem está em Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículos 10, 11. Irmãos, e é por esta causa que todos nós, obedientes a Deus, somos chamados irmãos em Cristo. E temos um só Pai em comum, um Pai que nos ensina, que nos adverte, que nos guia nesse plano físico, no plano moral, intelectual e principalmente no plano espiritual. Desenvolve em nós a sua vontade e inteligência para que possamos, então, penetrar no campo espiritual, onde será então desvendado o arcano, esse arcano que ainda está insondável da ciência de Deus. E como vimos falando anteriormente, o conhecimento será a fonte da informação, não só da informação, mas da consciência cristã. Mas devemos, irmãos, convir que ainda há consciências que estão em formação, presas ainda por dogmas e cativadas por conceitos e preceitos de um mundo ainda onde se troca a vivência pela crença.
E aí, muitas vezes, nós nos perguntamos, o que falta, então, para que o homem... Podemos até aconselhar a muitos que estão em tal situação, que o que falta é conhecer, não só conhecer, mas viver a vontade de Deus, para iniciar, então, o desenvolver do discernimento. Saber o que é bom, o que é mal, saber com realidade o que nos convém. E aí, irmãos, é que conheceremos, então, o Deus, o qual nosso Senhor Jesus Cristo tanto e tanto nos falou e que ficou incompreendido. Mas nós sabemos que em si os homens preferem muito mais rotular a verdade do que trabalhar pela verdade. E sabemos também que são poucos, muito poucos, os que terão ouvidos para ouvir a verdade. Porque o homem em si, ele vai cavando a sua própria ruína. Levanta muros tão altos entre Deus e ele, que se torna impossível, então, que o homem ouça a voz que vem lá do outro lado. Então, estes ficam cegos, surdos, gesticulando, lamentando ajuda, mas tendo também somente como consolo as Escrituras. Irmãos, a Escritura já nos adverte que Deus não ouve aqueles que não o obedecem. Então, o homem fica somente contemplando um cenário como se só os profetas, discípulos e apóstolos, lá no passado, fossem eles somente privilegiados em ter Deus como Pai e a confortá-los nas horas das suas aflições. Irmãos, esquece-se, porém, estes, que aquele que busca a reflexão do seu passado e se arrepende, ele deixa de ser um reacionário e estará então sujeito a mudanças em seu presente e no futuro. E nós sabemos, irmãos, que há tantas e tantas coisas que nos chamam a refletir. Mas há também aqueles que se acomodam, que têm folga, que são ociosos no raciocínio e dizem estar ciente de que a história é verdadeira. Mas isto, irmãos, é o que conta a história. Não sabes, porém, que o que plantas hoje no presente é o que colherás no futuro? Portanto, irmãos, se queremos nós muito saber do futuro, o futuro nosso, então devemos nós olhar para o que nós estamos hoje plantando aqui no presente. Irmãos, a irracionalidade, ela faz do ser humano, muitas vezes, um ser cego. E como nos diz o provérbio, não existe um pior cego aquele que não quer enxergar. Muitas vezes nos perguntam se Deus esqueceu
da humanidade. Será que Deus vê o sofrimento da humanidade? E a pergunta que muitas vezes muitos nos fazem. Pois viver, irmãos, podemos dizer assim, hoje nesse mundo, independente, sem a paz, sem o consolo, é sofrer dobrado. Pois viver, como já vínhamos dizendo, como um ser humano comum, inconsciente, é se adiantar nos conhecimentos e nisso vai se cavando a própria ruína, como vimos falando anteriormente. Seja ela por sofismas, seja por resistência ou por entretenimento. O fato é que quanto mais o ser ignorar as leis espirituais, maior será o sofrimento. Tendo até esse ser que aprender a conviver com o erro e com a dor, até então que lhe chegue o tempo do plantio da semente da verdade. E os seres humanos não poderão dizer que Deus os tem, então, por esquecido. Pois quantas vezes mais terá que descer lá do alto enviados divinos, com extraordinária potência psíquica, trazendo aquela mensagem do alto, que nos diz que devemos nós nos arrepender, orar, praticar e conhecer esse Deus onipotente. E que esse Deus não está longe de nós e que nós devemos obedecê-lo fazendo a sua vontade, não negando, mas negando a nós mesmos. Irmãos, pois nada vem a nós por nós mesmos. Nada é do querer humano. Mas um homem condolente consigo mesmo, antes de tudo isso, ele já havia criado um meio que lhe satisfizesse a sua ansiedade da espera. E com conceitos e com preceitos, ele criou em si mesmo o entrave. Observar, raciocinar, pôr à prova, para saber se realmente o que está chegando a ele é a verdade. Isso passou ao longe. E agora nós nos dissemos como ser eloquente com alguém que está nessa condição, que está com a mente e com o coração transbordando de ideias, de regras e de condutas trazidas por seus antepassados, por suas tradições, seus costumes. Podemos, irmãos, dizer sinceramente que nem mesmo o mesmo Jesus os convenceria das suas insanas loucuras, pois o que esperam é um Salvador que lhes satisfaça as suas exigências pessoais e as suas vontades. É como nos diz o Senhor: médico é para os doentes e não para os sãos. Há aquele que ignora
que podemos dizer que esse pode até ser tomado por inocente. Mas enquanto aquele que ouve e que conheceu e que praticou a doutrina por um certo tempo e depois abandona tudo, sabemos que não estamos também imunes a esta contaminação, pois o próprio Senhor nos disse: se possível, até Satanás se transformaria em anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. E quantas vezes o Senhor nos advertiu, até mesmo aos seus discípulos, que logo após a sua partida, viriam falsos profetas, falsos cristos, que iriam com sofisma mesclar a sua doutrina. Irmãos, bem sabemos que se não buscarmos, como falávamos anteriormente, provar, observar e praticar, como já dizíamos, não estaremos também imunes a ser vítimas do mesmo engano, que com disfarce de prodígios enganam os mais distraídos. Que diremos, pois? Aceitaremos a verdade e obedeceremos a Deus? Ou iremos querer a prática das crenças e das religiões? Nós sabemos, irmãos, assim como não há crença, religião sem as Escrituras, também não pode haver a doutrina da obediência a Deus sem o conhecimento do livro das duas grandes leis espirituais. Na religião nós sabemos que há a grande tentativa do homem se religar a Deus, mas na doutrina da obediência a Deus, sendo a essência do cristianismo verdadeiro, temos nós todas as possibilidades de restabelecer o vínculo com o Espírito Criador, o Cristo, o único que tem o poder de em nós obedecer a Deus. Realmente, irmãos, se nós observarmos, raciocinarmos, nós iremos chegar a uma só conclusão: que não pode haver doutrina da obediência a Deus sem a instrução e sem a divulgação do livro das grandes leis espirituais, pois nele está contido como praticar para alcançar a formação do Cristo interior e, como consequência de tudo isso, o descerramento dos véus do seu Evangelho. O grande mistério da vontade de Deus necessário para que nós hoje possamos falar do verdadeiro cristianismo, que é o primitivo. Como nós estaríamos falando hoje da doutrina da obediência a Deus se não tivéssemos o conhecimento do livro das duas grandes leis espirituais? Como nós vimos falando anteriormente, quando nós aprendemos a obedecer a Deus e negar
essas nossas vontades humanas, desejos, prazeres, como não vindo de nós mesmos? Estamos, irmãos, hoje, não que seja por nós mesmos, pregando a obediência dentro dos mandamentos e dos estatutos que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Começamos então, com esses aprendizados, a formação da consciência cristã, da consciência do Cristo em nós. Porque esse Cristo, ele terá que nascer e nós teremos que o alimentar com os conhecimentos doutrinários. Pois não será nós, será Ele em si mesmo, alimentando-se, para que o homem, no decorrer do tempo, reconheça que a vontade não é dele, a vontade é de Deus. O cristão, irmãos, do século XX, ele jamais deve rejeitar as Escrituras, pois é nela que ele irá se basear de tudo de bom que ele pode desfrutar aqui nesta vida. E ele deve usá-las também como complemento das duas grandes leis, pois, como já dizíamos anteriormente, é através dela que temos todo o ensinamento de como vamos obedecer a Deus. Pois, se for assim o contrário, estaremos pregando como prega, então, as crenças e as religiões. E como nós sabemos, o mundo já está cheio e saturado daqueles que estão pregando somente a letra da Bíblia. Não serei eu que aplauda, diz o professor Ugarte, o que está por vir. Serão também os que tiverem a verdadeira fé, uma fé consciente, raciocinada, os que hão de dar testemunho da doutrina do Cristo que renasce no século XX. Confiança, irmãos, é o segredo. E confiar é entregar-se ao legado e dar testemunho da doutrina do Cristo que hoje renasce. Obedecendo a Deus dentro dos seus mandamentos, dos seus estatutos, principalmente do seu mandamento. Se podemos hoje aprender a confiar diretamente em Deus como nosso Pai e nós nele como filhos, por que é que nós vamos confiar nos homens? Não foram eles que criaram as crenças e as religiões para escravizar? Irmãos, e confiar neles é andar às cegas, é pedir para ser enganado, ludibriado, iludido e explorado por quem não tem nada a oferecer e ainda irão querer a nossa confiança. Irmãos, nós sabemos que na lei de liberdade pode-se fazer de tudo. Deus não impede que o homem faça tudo, de tudo na lei de liberdade, até mesmo o que se passa no cérebro de um rascunho. Mas quando nós conhecemos e vivemos essa obediência, não podemos mais voltar atrás, porque sabemos realmente, conscientemente, o que queremos. E se não compreendemos, depois de tanto tempo,
o que é viver essa verdade, é porque o processo deve estar à inversa. E teremos então novamente que voltar a este mundo até chegar de novo à lei perfeita, passando pelo batismo do fogo, porque somente o conhecimento não irá satisfazer, porque ele tem de ser retificado pela ciência de Deus, porque isso é que dará também a consistência para que nós possamos suportar as provações, porque o mundo certamente irá nos rejeitar. E se há um preço que nós devemos pagar, mas que essas nossas almas hoje estão escritas no livro da vida, e elas estão prontas para receber o chamado e para ouvir o verbo divino, então nós, irmãos, estamos prontos para tudo que chegar até nós. Não, como já dizíamos anteriormente, por nós mesmos, mas que esse Cristo estará pronto em nós, raciocinando, discernindo o falso do verdadeiro, do bem e do mal. Que podemos dizer mais? Que aquele que aceita essas verdades é porque já está saturado do mundo. E como já dizíamos, certamente o mundo rejeitará, porque esse já passou por todas as condições, podemos dizer, condições inerentes à condição humana. Nós hoje não temos palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele trouxe ao conhecimento do seu Cristo até nós. Nós hoje sabemos que as coisas não são como são. Elas são como Deus assim as fez e assim a colocou no seu plano. E assim nós devemos reconhecer em tudo essa vontade de Deus, obedecendo, principalmente, como eu vim falando, no seu mandamento. Porque só assim iremos forjar essa nova consciência do século XX, a consciência do Cristo em nós. Agradeço a Deus por tudo e que a sua paz esteja permanentemente em nossas mentes e em nossos corações. Graças a Deus. Irmão Geraldo. Graças a Deus, né? Graças a Deus por tudo que já ouvimos. Hoje esse assunto é tão profundo que seria necessário muito mais do que esse tempo, esse horário que nós estamos aqui, para poder aprofundar mais ainda pela magnífica mensagem e a profundidade espiritual que Deus nos trouxe na reunião de hoje. E eu quero já fazendo um fechamento, dizendo no primeiro tempo ali, uma mensagem de conforto, quando a gente passa por uma perda de alguém que a gente tem que dar a última despedida, que desencarnou, que está indo embora. E num segundo momento, quando o irmão Jorge traz esses pontos mais profundos da doutrina, a gente lembra que o professor Ugarte dizia, para fazer o fechamento, a gente fala sempre Deus conosco, né? Que Deus esteja conosco, Deus conosco. Portanto, irmãos, investigai a verdade em vós mesmos. Deus está dentro de nós. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, como o apóstolo Paulo dizia. Então, que nós possamos, com essa compreensão, sabendo que esse Espírito Santo, essa mente de Cristo mora em nós, investigamos a verdade em nós mesmos, busquemos o conhecimento
que vai nos livrar de tantas mortes, de tantas coisas do mundo da lei de liberdade. Lembrando, os próximos dias, um aviso final aqui, os próximos dias nós deveremos ter a Assembleia Geral Ordinária para a escolha da nova diretoria. Estamos aguardando aí o registro do documento no cartório e depois a homologação pela Receita Federal. E logo depois teremos chamamento para a Assembleia Geral para poder escolher a nova diretoria. Então, não deve ser em breve, não vai demorar muito, viu? E aí o irmão Jorge fecha ali com: eu sou a vontade de Deus, eu sou a vontade de Deus, eu sou a vontade de Deus. Jamais poderíamos pensar em fazer essa prática para a libertinagem, como talvez o pessoal do mundo, da lei de verdade faz. Isso é anulando a vontade humana, observando os mandamentos e estatutos que a gente tem condições de compreender, essa investigação da verdade em nós mesmos, e não fazer como aqueles que o irmão Jorge disse: há aqueles que se acomodam. Estes são os preguiçosos do mundo. Não sejamos como os preguiçosos, sejamos trabalhadores, façamos a nossa parte de degrau em degrau para que a gente possa, na hora certa, ir chegando aonde Deus tem, o lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu peço que os irmãos se ponham de pé para a gente fazermos essa oração final. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas, e todos aqueles que veem e ouvem são testemunhas dessa verdade. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, Senhor, pelos teus instrutores, aspirantes a instrutores, pedindo, Pai, que o Senhor fortifique as colunas para a edificação da tua igreja na face da terra. Dê sabedoria a todos aqueles que levam adiante a tua palavra, seja aqui no Brasil, seja em outro estado daqui da nossa federação, seja em outro país, como Moçambique, que o Senhor possa estar dando a tua sabedoria para que esse trabalho possa continuar, Senhor. Conceda-nos o dom da fé e o dom das obras, para que possamos seguir trabalhando em bem da tua obra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor o Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo que oram e pedem por sua saúde, onde quer que se encontrem fazendo a sua santa vontade. Visita, Senhor, a cada um dos teus servos e dê, Senhor, segundo a sua vontade, a cada um aquilo que é necessário para que nós possamos vencer a jornada, a carreira que o Senhor tem proposto para nós. Lembramos de pedir à igreja oração pela irmã Eli, pelo irmão Ladair, pelo Favorino, pela família, pelo Mateus, também pelos irmãos de Moçambique que atravessam tempos não muito favoráveis. Te pedimos pela tua igreja, Senhor, para que o Senhor possa fortificar todos os membros desse corpo, dando a cada um de nós aquilo que é necessário para nós estarmos fortalecidos em ti, compreendendo que nós temos dado da tua inspiração a investigação dessa verdade transcendental em nós mesmos, para que compreendamos que vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, te pedimos por todos aqueles que viajam, para que possam ir e vir sem nenhum impedimento, por todos os governos da terra, Senhor, especialmente para que nós possamos continuar a ter tempos de democracia, tempos de paz, tempos favoráveis, para continuar trabalhando em bem da tua obra. E muito especial pelo rebanho desta localidade, do Templo Santo André, como também dos templos das demais comunidades que oram a Deus, que dobram o joelho, invocando unicamente o teu Santo Espírito, a tua hierarquia que por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo chegou até a ti. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, te pedimos o perdão, e aqueles que puderem ajoelhar-se, ajoelhem. Pedimos o perdão, Senhor, dos nossos pecados, rebeldias, desobediências, quer consciente ou inconscientemente que nós tenhamos praticado. O Senhor é poderoso para nos iluminar, nos restaurar e nos recolocar de novo no seu santo caminho. Nos dê, Senhor, da tua memória em todos os dias da nossa vida. Nos dê, Senhor, do teu conhecimento, da tua sabedoria, porque sabemos que o conhecimento salva, nos livra do mundo, nos livra de tantas mortes que talvez teríamos que passar. Se já chegamos na obediência, Senhor, nos faça, como foi dito hoje, perseverar nesse caminho e perseverar até o fim.
Afasta de nós todos aqueles sentimentos que o Senhor sabe que não convém. Tira de nós a raiva, o ódio, a inveja, a faleria, e que só possa habitar em nós as melhores virtudes descidas do Onipotente, do teu amor, da tua alegria, do teu amor ágape, de tudo aquilo que desce de ti, Pai. Que só esses valores espirituais, transcendentais, possam estar conosco, e que só possam estar habitando em nós, é o teu Santo Espírito Santo nos inspirando tanto o querer quanto o fazer. Nos livra, Senhor, das pragas descritas no Apocalipse de São João. Livra de nós das tormentas de chuva, de vento, de pedra. Livra de nós os temporais espirituais e materiais que o Senhor sabe que não convém. Para que nós possamos, Senhor, de degrau em degrau, com o conhecimento que Tu tens nos dado, com a sabedoria que Tu tens nos inspirado, que nós possamos ir evoluindo espiritualmente, com passos direitos, e obedecendo a Deus e praticando a Tua santa e onipotente vontade até o fim, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. De pé pela vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Sentemos pela vontade de Deus. Enquanto uma das meninas lá atrás passa para nós a coleta, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem nos dado, né? Pelos livramentos, lembrando que próximas reuniões acontecerão nas quartas-feiras, sempre no templo, sempre nas quartas-feiras no Templo Santo Estevão, em Porto Alegre, às 20 horas, lá na Avenida Polônia. Próxima reunião, quarta-feira, dia 6. Sábados, o segundo e o quarto sábados, reuniões no Templo São Marcos, em São Leopoldo, ali na Felipe Webel 279. Próxima reunião, sábado, dia 9. E aqui em Portão, sempre no primeiro e no terceiro sábado. A próxima reunião será no dia 16 de maio. Reuniões virtuais também para os irmãos que acompanharem sempre nas segundas-feiras, às 20 horas pelo Meet. Reuniões de estudo às quintas-feiras, às 20 horas pelo Meet também. E por fim, relembrando aqui para os irmãos na busca desse conhecimento, não deixem de visitar, além do material que tem em casa, além da leitura que se faz em casa, visite na internet o site onipotente.org. Visite no Facebook o canal da Obediência, as reuniões são transmitidas lá. Visite no YouTube o canal da Comunidade Cristã Primitiva, as reuniões do Templo Santo André são salvas lá também. E ainda, além disso, nós também temos o aplicativo, o app do canal da Obediência. Aproveitem essas ferramentas que Deus tem nos dado para a gente crescer, para a gente evoluir espiritualmente. Esse agora é o momento de compartilhar. Se algum irmão ou irmã em Cristo quiser fazer o uso da palavra para agradecer, para fazer o seu relato, o seu testemunho, tá? A palavra aberta aos irmãos e às irmãs em Cristo, pela vontade de Deus. Então, em virtude do silêncio e do adiantado da hora, peço que os irmãos se ponham de pé para nós encerrarmos a nossa reunião. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te agradecemos, Pai, por essa reunião de hoje. Te pedimos mais uma vez que o Senhor proteja os nossos irmãos que estão aproveitando o feriado, que estão viajando, que estão em deslocamento para estar com seus familiares no interior, em outros locais, enfim, que o Senhor possa estar protegendo o passeio, a ida e a volta, para que possam voltar em segurança. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado nos últimos dias, invocando o Teu Espírito para continuar nos protegendo nos dias que vêm pela frente. E agora, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém.